Sulani Alves Rodrigues, retornando ao vivo o nosso programa Passando a Geral em Remoso. Sulani, nós temos aqui alguns assuntos, mas eu quero que saiba da nossa felicidade. Você contagiou logo ali na sua entrada, quando foi recebida pela nossa diretora, a Irlis Cavalcante Mota, pelo Berg, pelo Juan, os meninos que estão ali, a nossa Cida. Mas eu queria que você falasse, no nosso programa de hoje, sobre a PL 4614, onde um deputado tauaense, que toda a vida foi bem votado aqui em Tauá, votou pela retirada de pessoas com deficiências, né, do BPC, companheira. Meu Deus, tarde. Até que ponto chegamos, né? Boa tarde, Eurico, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Trici FM, a todos os nossos telespectadores aqui da Sinal Tauá. Eu quero dizer, Eurico, que eu fico até emocionada, né? Porque assim, isso aqui não é um trabalho, como eu sempre digo, o que nós fazemos aqui é buscar direitos, é cobrar dignidade para as pessoas, trazer as deficiências do poder público na certeza de que com a nossa busca, com a nossa ajuda, esses problemas eles têm que ser resolvidos, né? E eu estou muito feliz de hoje, no último dia, até o recesso, aliás, né? Até o primeiro dia do ano, dia útil, nesse recesso, fazer essa participação, né? E também para falar de um assunto que fala de direitos, inclusive da retirada de direitos, né? Na noite de ontem, né? Tudo aí no Congresso estava tudo atabalhoado, como a gente gosta de dizer, tudo misturado, tudo ponta cabeça. Os deputados, a maioria, não são todos, ainda há alguns que têm a responsabilidade com o voto, com a representatividade, mas a maioria fica naquela barganha, né? No troca-troca. E aí há informações nos bastidores do Congresso, né? Isso a grande imprensa ontem passou o dia inteiro falando nesse assunto, de que o governo fez a sua chantagem via Pix e que alguns deputados aderiram, né? Estavam chamando nos corredores do Congresso, Berg, quer saber como era o nome? Emenda Panetone, né? Para cada deputado. Tô passada, chocada. Imagine o povo brasileiro, né? Imagine as famílias atípicas aqui de Itauá e da região dos Inhamuns, do estado do Ceará, que teve Pix Panetone, que teve direitos retirados em um voto do deputado federal tauaense Domingos Neto, que votou contra a causa autista, que votou contra as famílias atípicas, não só do Tauá, mas de todo o Brasil, e em especial, que é a incumbência dele, que é a responsabilidade dele de votar, que é o povo do Ceará. E aí ontem, né, o que rolava em todos os meios de comunicação, exceto a CNN, né, porque também deve ter emenda Panetone, é que o governo estaria liberando 5 milhões de reais em emenda Pix, ou seja, parcelada para pagar no mês de fevereiro, aqueles deputados que estariam inclinados a votar contra esse pacotão de maldade do governo e deixar a sociedade no maior perrengue, né? Então, ontem mexeram em Fundeb, mexeram no PIS-PASEP, mexeram nos direitos. Tá aí, ó, aí é o Domingos Neto do PSD, né? Votou sim. Eu trouxe até a relação, Berg Brito, dos deputados do Ceará, porque isso é uma informação importante, né? Que a gente tem que dar à população, dos deputados cearenses que votaram e como votaram, né? E aí, ontem, nesse pacotão do governo, que insiste em arrecadar e não cortar na própria carne, ninguém viu o governo cortar do fundo partidário, pelo contrário, foi aumentado para 2025, o valor referente ao fundo partidário. Ninguém viu o governo cortar privilégios de deputados. Berg Brito, você quer saber quanto a Câmara Federal gastou até o dia de ontem só em passagens aéreas com os deputados? Aliás, a Câmara não, nós, o povo brasileiro, para que eles venham de forma covarde e cortem no BPC, que serão milhões de pessoas desassistidas, jogadas na sarjeta e na miséria, a ordem de 30 milhões de reais para que deputados, assessores e alguns familiares viajem em primeira classe para o exterior. Muitas vezes
como acontece aqui em Tauá, a maioria dos nossos pacientes são transportados para Fortaleza, pacientes com câncer, com hemodiálise, com hanseníase, com todos os tipos de doenças, são transportados em uma Topic que nem ar-condicionado tem. Enquanto isso, a farra segue, né? Mas, voltando aqui ao assunto que foi um dos maiores escárnios praticados contra quem mais precisa nesse país, no Ceará, em Tauá e nos municípios aqui da região que vota e defende o nome do deputado Domingos Neto, que foi a retirada de pessoas do BPC, do auxílio BPC, a gente vai dizer para você quais foram os deputados que votaram sim e quais aqueles que mantiveram o respeito pela dignidade humana e que disseram não. J. Albuquerque, né, do PP, votou sim. André Figueiredo, PDT, votou sim. Danilo Forte, União Brasil, votou não, né, mostrou respeito aí. Danilo Forte é aquele que disse que o Domingos Filho não tem uma família, né? Ele tem uma, abre aspas, oligarquia rural, fecha aspas. Se quiser brigar, vá brigar com Danilo Forte, que foi quem chamou a família Aguiar de oligarquia rural. E tá aqui ele, né? Nada mais, nada menos do que Domingos Neto. Domingos Neto votou para tirar de você, família tauaense, família atípica, mãe de autista, você autista, direitos já adquiridos. E outras pessoas com outras comorbidades que teriam o direito ao acesso do BPC. Ora, já é uma luta. Berg Brito, eu tiro pelo meu irmão. Já é uma luta tão grande você conseguir um benefício para quem de fato precisa e ainda ser retirado em uma canetada ou no simples sim de um deputado que fez isso, segundo a grande imprensa, por 5 milhões de reais, a intitulada emenda Panetone. E aí Domingos Neto votou contra a continuidade do BPC, vai passar um pente fino em todo mundo. Então você de Tauá, da região dos Inhamuns e do Ceará, quando tiver o seu BPC cortado, você lembre desse nome, Domingos Neto, viu? Aí, doutor Jaziel, do PL, votou não. Doutora Mayra Pinheiro, que é médica, conhece a dificuldade, votou não. Eduardo Bismarck, votou sim. Deputado Eduardo Bismarck, bem aí do Aracati, né? Eunício Oliveira não votou, ou não estava presente na sessão, ou não quis colocar a mão nesse pacote de lixo, de maldade, de perversidade praticada contra quem mais precisa. Fernanda Pessoa, do União Brasil, votou contra, votou não. José Ayrton, do PT, alguém adivinha o voto dele? Eu tenho a certeza que votou sim. Votou sim. José Guimarães. É o autor. Votou sim, que é o autor, isso mesmo, Eurico Rodrigues. Matheus Noronha, ou não estava lá no plenário, ou não quis também praticar essa maldade e não votou, né? Mauro Benevides, do PDT, votou sim. Mauro Benevides votou sim contra aqueles que mais precisam, contra aqueles que muitas vezes, Eurico, não tem nem o que comer, porque a maioria das pessoas que recebem um BPC muitas vezes não dá nem para pagar um tratamento ou comprar a medicação que eles fazem uso contínuo, né? Moses Rodrigues, que é bem ali do Sobral, do União Brasil, votou sim. Por esse voto do Moses Rodrigues, dá para ver que cada um votou como quis, não houve orientação de bancada, não teve orientação. Era aquele, ó... Cadê o Pix? Pix Panetone, 5 milhões de reais. E o deputado que deixou de votar contra essa maldade em relação ao nosso povo, deixou de receber 5 milhões do governo federal, né? E aí, Tadeu Oliveira, do PL, que esse eu nem sabia que existia, mas tá lá, né? Votou sim, né?
O Robério Monteiro, do PDT, votou sim a favor dessa maldade. Está aqui todos pelo Robert William Tauá. Infelizmente, é triste isso. É verdade, é triste, mas o povo tauaense segue batendo palmas, votando ano após ano em quem agora, de forma escancarada, demonstra que a política nada mais é do que uma forma de arrecadar dinheiro, de pegar em recursos sem se preocupar com o bem mais precioso de um município, de um estado e de uma nação, que é o seu povo. Sulani, para a gente ser bem objetivo, com essa votação de aprovação e o voto do tauaense Domingos Neto, todos aqueles que têm direito a esse benefício será cortado a partir de agora? É assim, Eurico, a partir de 2025, o governo federal irá passar um pente fino, certo? Irá estabelecer regras mais duras para que já são quase que inatingíveis. Verdade. Uma mãe, eu conheço inúmeras mães de filhos com deficiências, idosos com deficiências, pessoas de meia idade com deficiência, que está aí na justiça há 5 anos para conseguir um BPC. Por quê? Porque já é fiscalizado demais. O pente fino já é fino demais. E agora tem as categorias, né? Tem o tipo 1, tem o tipo 2, grau 1, grau 2, grau 3. E aí foi estabelecido com determinados graus e outros não, que essas crianças, mesmo tendo autismo, elas não terão direito ao BPC. E aí essas regras serão praticadas e entrarão na sua praticidade a partir de janeiro de 2025. E aí, Eurico, para encerrar... Tem alguns comentários aí, companheira. Eu queria que você lesse aí sobre o Robert William e outros aí, o Berg está colocando. Eu já li. Verdade, Sulani colocou aqui, verdade, Sulani, e o nosso povo segue, de fato, pagando essa conta. Edileuza Franca, boa tarde, Edileuza, muito obrigada, né? É um prazer tê-la aqui conosco, como é de costume, né? São uns demônios. Edileuza, eu acho que ainda são piores. São piores, porque o demônio, ele vive aí em derredor, né? E esse povo vive no meio do nosso povo. A Bíblia diz que o demônio vive em derredor. E esse tipo de gente que pratica esse tipo de maldade contra a nossa gente, sobretudo contra aquelas que mais precisam, que serão jogadas na miséria, na sarjeta, não terão muitas vezes nem o que comer, são pessoas que estão no nosso meio, que apertam nas nossas mãos e que descaradamente batem nas nossas portas para pedir os nossos votos. Aí tá aqui, todos por Herbert, abre o olho. Elisete Lopes, olha aí o pagamento, pagamento Panetone, segundo a grande imprensa brasileira, né? Tinha até lista, a lista, lá no que você passava pro plenário, tinha uma pessoa do governo lá com a prancheta. Você aí, ó, Domingos Neto, lá do Ceará, né? Filho de Tauá, prefeita, a mãe dele é prefeita lá de Tauá. Vai receber os 5 milhões ou não? Se votar contra o povo, é 5 milhões. Segundo o que dizem, não me chamo para provar. Peço os anais da casa e as transferências feitas.